Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago um vídeo, como mostrado aí no título, como eu teria escrito a história do espinossauro de Jurassic Park 3, o que eu teria mudado na história e como isso poderia afetar na franquia Jurássica no futuro. Espero que gostem. Então já peguem seus lanches e se acomodem, porque o vídeo vai começar. Tudo começa no ano de 1999, mais especificamente no dia 25 de março. Alguns cientistas da InGen secretamente enviados à Ilha Sorna começaram a fazer experimentos ilegais, criando espécies de dinossauros que não constavam na lista de espécies que seriam criadas para serem apresentadas ao novo Parque Jurassic World, e entre essas espécies ilegais surgiram o anquilossauro, o coritossauro, ceratossauro. O projeto havia começado no dia 5 de janeiro, mas a partir do dia 25 de março uma nova espécie foi criada, Espinossauro aegyptiacus. Foram feitos dois indivíduos, um macho que possuía cores mais chamativas e vibrantes, e uma fêmea com cores mais apagadas e mais opacas. A intenção da empresa era testar e estudar o comportamento dos animais, como eles poderiam interagir, se iam se reproduzir. Mas os animais não eram 100% puros. Para serem criados foi preciso completar o DNA de espinossauro com DNA de baryonyx, o que explica deles possuírem pernas maiores e uma cauda mais semelhante à de terópodes terrestres, como o tiranossauro rex ou o giganotossauro. DNA de alossauro, o que explica o motivo das cristas acima dos olhos que ambos os animais tinham, além do DNA de alguns outros animais. Mas quando foram criados ambos os animais acabaram sofrendo maus tratos na mão dos cientistas da InGen, já que ambos os espinossauro foram usados para testes de amálgama e experimentos genéticos, o que acabou fazendo com que tanto o macho quanto a fêmea acabassem acumulando um ódio silencioso pela raça humana, o que iria crescer mais futuramente. Sete meses depois que o casal de espinossauros foi criado, um furacão veio e atingiu a Ilha Sorna, fazendo com que todos os cientistas que trabalhavam no laboratório acabassem sendo obrigados a abandonar a ilha. Todos que trabalhavam lá foram evacuados, e os dinossauros que foram criados acabaram sendo soltos para viverem a própria sorte na Ilha Sorna, um lugar selvagem onde a única coisa que importava era a lei da sobrevivência, onde já havia predadores dominantes, como o tiranossauro rex, e predadores pequenos, mais silenciosos e calculistas, como os velociraptores. Durante um tempo foi difícil para a dupla de espinossauros sobreviverem, já que eles ainda eram bem jovens nessa época. Foram obrigados a viver escondidos, caçar dinossauros de porte semelhante aos pequenos, ou até se alimentar de carcaças deixadas por outros terópodes. Mas foi a partir de 2001, no início do ano, que a dupla de espinossauros acabou se reproduzindo, tendo mais ou menos de 3 a 5 ovos, o que parecia um milagre e um novo começo para a vida de ambos os animais. Mas algo inesperado acabou acontecendo. Após a fêmea colocar os ovos, ela decidiu migrar para outra parte da Ilha Sorna, deixando os ovos sob os cuidados do macho, algo muito semelhante ao comportamento das emas ou do casoar, onde a fêmea coloca os ovos e logo em seguida abandona os filhotes, deixando sob os cuidados do seu parceiro. É aqui que chegamos nos eventos que ocorrem no filme de Jurassic Park 3. Após Alan Grant e a família Kirby chegar na Ilha Sorna de avião, os três mercenários, Nash, Odesky e Cooper, entram na vegetação densa. E depois de alguns minutos com o Alan Grant pedindo para o Paul dizer à sua mulher Amanda parar de fazer barulho com o megafone, o rugido, alto e poderoso, é ouvido de dentro da floresta. Todos olham assustados e confusos. Logo em seguida é ouvido barulhos de tiro. Nash e Odesky saem da floresta, correndo desesperados, mandando todo mundo entrar no avião. Alguns minutos depois Cooper aparece na estrada, com o braço machucado e o olhar de medo e desespero em seu rosto.
nisto, ele grita por ajuda pedindo para pararem o avião, mas Nash decidiu deixá-lo para trás, pois não podia parar o avião. Até que de repente, sem aviso prévio, o espinossauro macho aparece correndo da vegetação e mata o Cooper com uma mordida, fazendo com que tudo o que aconteceu no filme rolasse, mas porque o espinossauro apareceu furioso daquele jeito. É simples, os tiros que Cooper deu dentro daquela floresta não foi no espinossauro adulto, foi nos filhotes que estavam escondidos no ninho. Provavelmente um dos filhotes, movido pela curiosidade, acabou se aproximando do Cooper e mordendo seu braço, fazendo com que ele, para se defender, atirasse no filhote e em todos que estavam presentes no ninho, ativando ainda mais o ódio absurdo que o espinossauro tinha pelos humanos. Desde o dia em que ele tinha sido maltratado por eles junto com sua parceira, tudo que ele estaria fazendo durante os acontecimentos do filme seria movido pelo desejo de vingança e ódio pessoal contra os humanos, sendo um dos poucos dinossauros antagonistas na franquia, ou talvez o único que perseguiu os protagonistas do início ao fim do filme até hoje. Depois dos eventos do filme, a Ilha Sorna teria ficado abandonada por mais alguns anos, até que de 2001 até 2012 a empresa da InGen, comandada por Simon Masrani, acabou chegando na Ilha Sorna e capturando vários dinossauros que viviam na ilha, e entre eles o espinossauro macho acabou sendo capturado, apesar dele ser considerado um acidente pelo Dr. Henry Wu. O Sr. Masrani queria que houvesse um novo dinossauro teropode no Parque Jurassic World que chamasse a atenção, algo que fosse completamente diferente ou único, já que até então o único dinossauro teropode de grande porte que havia no parque era a Rex, a tiranossauro fêmea que foi vista da última vez lá no primeiro filme de Jurassic Park em 1993. O processo de captura foi bem difícil, já que o espinossauro macho era bastante agressivo, e devido a isso, Simon Masrani acabou percebendo que o animal poderia dar muitos prejuízos para o parque, e o processo de levar ele ao parque acabou sendo cancelado. E depois que descobriram que ele tinha causado um desequilíbrio enorme na Ilha Sorna durante os anos que viveu solto, ele acabou sendo sacrificado, sendo morto a tiros de armas e mísseis pesados, para evitar que ele causasse problemas no parque caso escapasse, e evitar que ele causasse mais problemas se fosse solto na Ilha Sorna novamente. Alguns anos depois que o espinossauro macho foi sacrificado, a fêmea junto com vários outros dinossauros que ainda tinham na Ilha Sorna, acabaram sendo capturados e levados para a Ilha da Manta Corp, uma empresa rival da InGen, que queria usar os dinossauros como armas, brinquedos de combate para entreter pessoas ricas. A série Acampamento Jurássico explorou muito bem isso. Todos os funcionários que trabalhavam lá a comando do pai do Kenji, usavam chips de controle mental para poder controlar os dinossauros e fazer eles lutarem entre si. Durante o decorrer da série a gente vê isso acontecendo, mas diferente do espinossauro macho, a fêmea teve uma morte mais lenta e com mais sofrimento, já que durante vários anos ela acabou sendo mantida em um ambiente desértico, um lugar totalmente inadequado para sua biologia, ficando cada vez mais magra e mais enfraquecida, até que chegou no dia do seu limite. Após a batalha final que ela teve contra as tiranossauros Comilona e Comilinha, vimos que ela fugiu, mas o que teria rolado após ela ter fugido? Provavelmente devido aos ferimentos que ela teria em seu corpo, devido às batalhas que se envolveu contra sua vontade, além do corpo estar enfraquecido devido à sua alimentação inadequada, ela acabaria morrendo em dois cenários. Ou ela morreria devido à infecção em seus ferimentos e ninguém quis cuidar dela, ou ela já estaria muito enfraquecida e acabaria morrendo pelas tiranossauros caso elas se encontrassem mais uma vez, o que eu acho de provável. E se ela morresse, isso acabaria encerrando a vida de ambos os espinossauros, tanto o macho quanto a fêmea, encerrando o círculo de dor e sofrimento que ambos sofreram.